Ó, esses conselhos que eu vou te dar nos próximos 20 minutos vão salvar os próximos 20 anos da sua vida, cara. Ó, primeiro, sempre esteja perto aí de pessoas bem-sucedidas. Por quê? Sabe quando você está na escola, tem os amiguinhos lá, aí tem a turminha da bagunça, a turminha nerd. Cara, com quem você anda define realmente quem você é. Então, se você tem lá 4 amiguinhos, 5 amiguinhos bagunceiros, pode ter certeza que você é o quinto, você é o sexto bagunceiro. Se você também tem 5 amigos aí bem-sucedidos, né, que você está sempre convivendo aqui, cara, se você não é, pode ter certeza que você vai ser o sexto bem-sucedido. Tá? Então, isso é absurdamente importante para que você possa escolher melhor o que o pessoal fala, né? Os ambientes, as pessoas que trabalham, que andam com você. Ó, segundo ponto aqui, sempre aceite riscos calculados. Tá? Ó, dá uma olhada aqui, ó, como funciona. Risco e retorno, todo mundo da Faria Lima, não é um L aqui não, mas deixa o L quieto aí. Todo mundo da Faria Lima sabe que funciona aqui um gráfico nesse formato aqui. Então a gente tem o risco aqui e o retorno. Então quanto mais risco, mais retorno. Você está vendo aqui, ó. Tenho mais retorno e aqui eu tenho o risco. Tá vendo? Então se eu tenho aqui pouco risco, eu tenho pouco retorno. Tá? Então se você quer ir para algum lugar, se você quer chegar em algum lugar, você precisa começar a se arriscar um pouco mais. Mas lembra, sempre de forma calculada, tendo uma noção aí do que é arriscado, o que vai ferir. Né? Eu vou perder dinheiro se eu errar, eu vou perder a minha imagem, vou perder relacionamento, o que eu vou perder? Então sempre fica ligado, mas arrisca que é sucesso. Ó, o próximo aqui, o terceiro conselho é reduza sempre os seus custos. Tá? Então, independente se for na sua empresa ou principalmente na sua família, cara, inclusive estava com uma amiga agora empresária também, sempre você deve viver com um custo abaixo do que você está ganhando, tá? Pelo amor de Deus, porque aí sobra para você ou guardar ou sobra para você investir em algumas outras coisas. Tá? Então, se você realmente quer crescer, você precisa começar a gastar menos do que você ganha, tanto na sua vida pessoal quanto na sua empresa, beleza? Então, ao próximo, eu vou falar para você viajar mais. Tá? Claro que dentro das possibilidades aí, mas cara, dá para você viajar aqui no Brasil, dá para viajar de carro, dá para viajar de ônibus, dá para viajar de avião, dá para viajar como você quiser. Mas ó, viaja, porque falar com as pessoas de lugares diferentes, de culturas diferentes, se bobear, né, de idiomas diferentes também, de países diferentes, é incrível para você começar a ver outras oportunidades de negócios, porque cada povo, digamos assim, ele trabalha de uma forma, ele vive de uma forma. Então, indo aqui, né, minha esposa tem família no interior aqui. Indo aqui para o interior de São Paulo, lá tem 60 mil habitantes. Cara, lá a vida deles é outra. Os modelos de negócio são outros. Só de eu ir para lá para descansar um pouco, eu fico observando como que é a vida deles lá e já me vem algumas formas de ganhar dinheiro. Não só lá, mas o que eu posso pegar lá e trazer aqui para a grande cidade, né, de São Paulo. Ou o contrário, o que eu posso pegar aqui de São Paulo e levar para lá. Eu tenho muitos negócios também em Angola. Então, Angola, eu fico vendo isso. O que São Paulo tem que Angola ou Luanda, né, ainda não tem? Então, o que eu posso levar daqui para lá? E é claro que isso que eu estou fazendo com os meus sócios lá de Angola. Então, você vê, as oportunidades vão se abrindo quando a gente começa a se abrir também, né? Viajar mais e se abrir para novas culturas, novas pessoas, novos costumes. Então, faça isso, né? Mesmo que seja, como eu falei, pega um carro, pega um ônibus, viaja aqui 3 horas, 5 horas aqui para o estado vizinho, para uma cidade vizinha, você vai ver que só de olhar a vida, o dia a dia dessas pessoas, já vai te trazer algumas novidades. Ó, em quinto aqui eu vou falar para você experimentar mais coisas diferentes. Tá? Então, mas o que é isso? Né? Cara, experimentar tudo. Para você ter ideia aqui, o nosso escritório, esse escritório maravilhoso que a gente está aqui, é por causa do moço que está atrás de mim lá. Ele trabalha com um dos sócios aqui
e ele convidou a gente para vir conhecer. Cara, quando eu conheci, eu fiquei encantado. Eu falei, nossa, eu preciso estar aqui, com o escritório aqui. E aí eu fui atrás. Então, de experimentar, vir para cá, trouxe essa possibilidade, né, de ter o escritório aqui. Então, outra coisa interessante também, que aqui a gente está no meio da Paulista, tá? Não parece, mas aqui é o meio da Paulista. Cara, ó, eu tinha um pouco de medo dos patinetes, talvez você tenha visto aí nas mídias sociais ou já tenha experimentado, eu tinha um pouco de medo dos patinetes elétricos. E aí só de experimentar, comecei a pegar o jeito, comecei a ficar craque no negócio. Eu venho e vou embora aqui do trabalho, né, digamos assim, de patinete. Eu economizo tempo, eu me divirto, é super agradável você estar lá em cima, é um tempo que eu tenho comigo mesmo, né, eu, fone de ouvido e a rua, só. Então isso é muito bacana. Outra coisa, a última coisa interessante, se você quer dar o próximo passo aí da classe social, digamos assim, então aqui a gente está no complexo da cidade de Matarazzo, né, no Rosewood, que é o maior ou o hotel mais luxuoso da América Latina. 6 estrelas aqui. Cara, se eu quiser ver, sentir como é isso, eu posso ir aqui no restaurante e pedir um suco. É um suco caro? Beleza, é um suco caro de R$ 30. Mas você vai gastar R$ 30. Você pega o suco, eu fazia isso no começo, né? Eu sentava numa mesa no cantinho, pegava minha água, meu suquinho, ficava lá só tomando suco e observando como as pessoas agem. E só de eu experimentar esse ambiente, né, já me traz desejo, memória, motivação para eu me dedicar mais. Então, realmente experimenta coisas diferentes, você vai ver como a sua vida vai mudar. Ó, em sexto lugar, eu vou falar para você aprender uma habilidade, não nova, mas aprender uma habilidade valiosa. O que é isso? Tem aí algumas habilidades que toda empresa, todo negócio precisa, né? Então, ó, marketing, toda empresa precisa de marketing, comercial, toda empresa precisa vender, tá? E aí algumas empresas aí também precisam de tecnologia. Então, essas três habilidades aqui são imprescindíveis para que você tenha um negócio de sucesso, para você ser uma pessoa de sucesso. Então, dessas três habilidades, se você puder escolher duas para ser bom, tá? Ser bom, tirar uma nota 8, nota 7, cara, tenho certeza de que o seu negócio vai muito mais para frente do que se você ignorar essas habilidades. Outra coisa muito interessante na hora de empreender, de abrir um negócio, eu sempre gosto de começar sem dinheiro. Tá, o que é isso? Claro que o ideal é que você tenha um dinheiro lá preparado para você criar um site, contratar um designer, contratar algum fabricante de alguma coisa, mas primeiro a gente precisa testar o nosso produto. Não sei se você já ouviu falar, mas a parte de startup aqui sempre fala para a gente fazer a Lean Startup, né? Startup enxuta. O que é? Pega, faz o mínimo possível para você começar a vender. Começou a vender? Aí beleza, então ou você pega dinheiro de fora para melhorar o que você está vendendo, ou você pega o dinheiro que você vendeu e começa a melhorar o produto. Ó, tem uma história bem legal. Uns 5, 6 anos atrás, uma startup veio atrás de mim que eles queriam investimento. Eles criaram, enfim, tipo um Airbnb lá da vida, só que eles usaram uma landing page, então gastaram aí no máximo R$ 300, fizeram uma landing page, usaram um formulário do Google, né, o Excel do Google, Google Sheets lá, Google Planilhas, e o WhatsApp e ligação para falar com os clientes. Eles usaram só essas ferramentas, então gastaram quase nada. E quando eles foram falar comigo, eles já tinham vendido mais de R$ 100.000 em negócios. Então, vocês viram, quase sem gastar nada, eles tinham vendido quase R$ 100.000 e só depois disso que eles foram, então, pegar e investir. Ah, vamos criar um aplicativo, vamos fazer alguma coisa assim, assim, assado. Por quê? Dessa forma, eles validaram que tem gente disposta a pagar por esse produto e serviço. Então, eu gosto sempre, realmente, de começar, mesmo agora, começar os meus negócios sem dinheiro. Porque aí eu me obrigo a saber se vai dar certo ou não vai dar certo. Depois eu potencializo. Ó, outra coisa muito importante é que, é claro, qualquer um precisa dar duro, precisa trabalhar bastante. E isso, principalmente nos primeiros anos, e aí a ideia é que a gente vá se organizando para ter um pouco de folga ao longo da vida. Mas ó, para você ter ideia, a primeira vez que eu fui empreender, eu tinha um emprego, né? Eu trabalhava aí mais ou menos das 7 da manhã até umas 6 da noite aí. E aí depois disso eu voltava para casa, comia, tomava banho
E a minha primeira empresa, eu começava a trabalhar, né, na minha primeira empresa a partir daí. Então, chegava umas 9, 10 da noite, eu começava a trabalhar na minha empresa, ia até umas 2, 3 da madrugada, né, dormia pouco nesse período. Depois, no dia seguinte, acordava de novo às 6, ia lá trabalhar, etc e tal. Mas o fato é que eu tinha uma renda, eu tinha um emprego, um salário aqui, e aí eu comecei a empreender. Quando o meu negócio começou a dar mais dinheiro do que o meu emprego, aí eu saí fora e foquei no meu negócio, né? Então, estou comentando isso porque não tem jeito, tá? A gente precisa se dedicar, se esforçar, até sofrer um pouquinho para que as coisas deem certo, tá? Infelizmente, a vida não é fácil. A outra coisa muito interessante é na hora de escolher seus sócios, tá? Então, eu escolho sócios de acordo com duas coisinhas aqui básicas, tá? Que eu queria ensinar para você agora. Então, primeiro, esse sócio ou esses sócios, eles têm o mesmo valor, princípio, né? Eles têm as mesmas crenças que você. Isso é importante para na hora de dar conflito, ser um conflito positivo, que gere valor aí para a empresa, não aqueles sócios que ficam brigando, sabe? Que destroem a empresa. Então, primeiro, valores e princípios semelhantes ou até iguais. E aí, segundo, você tem que escolher sócios que têm habilidades complementares às suas, né? Então, eu, Denis, se eu sou bom de, sei lá, finanças, vou encontrar um sócio que é bom de comercial. Se eu sou bom de comercial, vou encontrar um sócio que é bom de programação, de operação, de administração, de marketing. Tá? Então, sempre tenta pegar sócios que complementam as suas habilidades. Aí tem muito mais chance de você chegar lá na frente com muita riqueza, muita prosperidade. Ó, outra coisa interessante para você fazer é começar a mudar a sua mentalidade, aí ó, a mentalidade entrando, mas mudar a sua mentalidade do pensamento de eu queria tal coisa, eu gostaria de tal coisa, para eu quero, eu preciso. Porque dessa forma, sua mentalidade começa a ficar mais direta e já criar mais senso de urgência para você fazer as coisas, para você bater as metas e para você, claro, focar nos resultados. Então, por exemplo, não adianta eu me esforçar para vender se eu não vender. Eu preciso vender. Então, esquece o esforço de tentar vender e vamos começar a vender. Tá bom? Ó, o próximo passo muito interessante para você começar a fazer aí na sua vida, você focar em resultados para que você realmente comece a pensar em participação, em comissão, em bônus, tá? Por quê? Porque tudo isso é ilimitado. Quando a gente está trabalhando para alguém, para alguma empresa, o que a gente está fazendo? Nada mais, nada menos do que vendendo as nossas horas, né? Então, para eu ganhar mais, eu tenho que trabalhar mais. Para eu trabalhar mais, eu preciso ter mais tempo, mas a gente só tem 24 horas. Esse é o problema. Então, a maioria das pessoas, ela está disposta a vender seu tempo em troca de dinheiro. Mas você, como empresário, como empreendedor, você precisa começar a focar em começar a comprar o tempo dos outros. Tá? Então, você começar a comprar o tempo dos outros. Então, você tem que começar a focar em ganhar não por hora, mas ganhar por comissão. Então, ó, se eu fizer tal coisa, eu vou ganhar quanto de comissão? Se eu bater a meta, eu vou ganhar quanto de comissão? E de bônus? Se eu te ajudar a fazer tal coisa, quanto você vai me dar de participação? Hoje mesmo, por exemplo, no almoço, cara, acabei de negociar aqui 5% de participação numa empresa nova aqui do nosso grupo. Por quê? Porque esses 5% eu consigo colocar o meu network, né, minha rede de contatos, eu consigo colocar minha experiência, meu conhecimento. Se precisar, mas eu acredito que não, um pouco do meu dinheiro também, eu coloco nessa empresa e eu faço meus 5% saírem do valor de 2 milhões de reais para 100 milhões de reais. Então, você vê que independe das horas que eu vou me dedicar ao projeto, do tempo que eu vou me dedicar ao negócio, né? Então, você também precisa começar a pensar de uma forma mais ampla aí, como que eu multiplico os meus ganhos, já que eu não posso multiplicar as minhas horas. Outra coisa importantíssima é cuida da sua saúde, tá? Não adianta nada primeiro, não adianta nada a gente construir um império que depois a gente não consegue usufruir, e também não adianta nada a gente se matar de trabalhar e perdendo a saúde, uma hora nosso corpo vai avisar e a gente vai ter que parar na marra. Imagina se você ficar doente bem numa negociação super importante da sua empresa. Imagina se você fica com burnout, enfim, numa negociação bem importante. Às vezes a sua saúde vai te impedir de participar das reuniões,
às vezes, dependendo, ela vai fazer você tomar as decisões erradas, por causa de dor, por causa de pensamento. A gente estava falando aqui nos bastidores sobre nervos também, então todo o nosso corpo tem que funcionar direito. Lá em 2011, por exemplo, Harvard escreveu um artigo bem interessante, em inglês chama The Making of the Corporate Athlete, o atleta corporativo, enfim, está lá em Harvard Business Review. Cara, é excelente aquele artigo lá, porque ele fala exatamente isso. Ele compara um executivo de alto desempenho, de alta performance aí, com atletas de alta performance. Então, o executivo ele precisa cuidar da sua saúde para que ele tenha vigor, para que ele tenha disposição para trabalhar o dia inteiro, assim como um atleta precisa também. Então, não pense que a gente precisa só trabalhar aí com a cabeça, que é só por isso que a gente não vai fazer academia, não vai cuidar, né, da nossa dieta e tudo mais. Então, um executivo aí de alta performance precisa das vitaminas corretas. Então, seja na alimentação, seja também com exercícios físicos e até suplementação. Ó, e aí agora, queria falar de dinheiro. Então, você precisa começar a fazer o dinheiro trabalhar por você e não o contrário. O que é isso? A forma mais fácil é o que até o nosso sócio, o Primo Pobre, ele fala. Cara, você tem que investir aí, porque quanto mais cedo você investe, mais o seu dinheiro vai render juros, né, ao longo da vida aí. Então, tem aquele mito de que... Mito não, né? Aquele cálculo, na verdade. Se você economizar R$ 2.000 por mês, se eu não me engano, durante 20 anos, você fica milionário com juros, né? Enfim. Ou se você começar a economizar R$ 400 por mês, bem menos, só que por 40 anos, se eu não me engano, você também vai ficar milionário, por conta dos mesmos juros. Então tem esse ponto. E o segundo é na parte empresarial mesmo. Então, quanto mais você investe no começo, mais automaticamente a sua empresa cresce, né, no final aí, ou mais para frente. Tá? Então, tudo que você conseguir não gastar, não comprar no começo e investir mais dinheiro no seu negócio, tenha certeza de que esse dinheiro aí que você está evitando de trocar o carro e vai usar para comprar uma máquina nova, para contratar uma pessoa nova, isso aí vai fazer com que a sua empresa cresça cada vez mais rápido. Então começa a mudar a sua mentalidade aí de não você trabalhar para comprar essas coisas, mas você começar a trabalhar para juntar esse dinheiro para comprar, para investir, né, na verdade, em ativos, para que aí sim a sua empresa, o seu negócio, o seu rendimento comece a crescer mais rápido. Ó, penúltimo ponto que eu vou falar para você, agora eu vou me intrometer um pouco na sua vida pessoal. Então, ó, escolha bem o seu parceiro de vida, tá? Sua esposa, seu marido aí. Por quê? Porque a pessoa que você vai mais passar tempo, né, na sua vida, fora os seus sócios aí, é a sua esposa ou seu cônjuge, né, digamos assim. Essa pessoa, é importantíssimo que ela esteja alinhada com você. Os sonhos que vocês construírem juntos continuem vivos aí ao longo do envelhecimento, né, ao longo dos anos. Então, para não desconectar. Então, um casal é muito bom quando eles estão muito conectados. Estão conectados quando o sonho é parecido. Ah, eu quero ter uma família de 2 filhos, de 3 filhos, 100 filhos, quero morar, sei lá, em Paris. Então, vocês precisam ter sonhos parecidos para que os dois juntos comecem a batalhar em busca desses sonhos. Então, vocês conseguem se incentivar e se motivar e, além disso, o parceiro é a pessoa que mais vai ou te apoiar e te dar suporte na sua profissão, no seu negócio, ou é a pessoa que mais vai destruir o seu sonho. Então, você escolhendo seu parceiro aí corretamente, vai te economizar muitas e muitas dores de cabeça e noites perdidas aí de sono. E agora que você já encontrou um negócio, um empreendimento aí para você chamar de seu, eu vou sugerir aqui para você trabalhar com propósito. Então, encontre um propósito para que você possa, como o pessoal diz, né, trabalhar de uma forma mais leve e se bobear e gostar tanto do seu trabalho que você nem parece que está trabalhando. Tá? Então, como que a gente faz isso? Né? No iFood, por exemplo, né? Eu fui um dos sócios do iFood lá. O iFood, vocês podem ver, é um aplicativo, vende bilhões de reais, etc e tal. Eles ajudam lá restaurantes, não preciso falar como funciona isso.
Só que lá no começo a gente começou a ver que o crescimento pelo crescimento, número, dinheiro e tal, são motivadores fracos. Então a gente começou a pensar onde a gente quer chegar. E a gente viu dois propósitos, né? Um propósito era ajudar a alimentar as pessoas, né, de uma forma mais prática, né, mais rápida, como a gente tem feito aí, ou como o iFood tem feito. E o segundo é que o nosso propósito também era trazer informação para todo mundo em relação à alimentação. O que é isso? A gente queria ser o Google da alimentação. Obviamente, você pode ver aí que isso acabou não acontecendo, mas foi importantíssimo para quê? Para que a gente soubesse qual caminho tomar, quais decisões tomar. Eu vou para cá, eu vou para cá, vou fazer isso, vou investir naquilo. E também para a gente motivar a nossa equipe toda. Então, se você tem propósito, saiba que isso é muito mais forte do que qualquer recompensa em dinheiro. Então, você que já está trabalhando aí, pensa do que você está fazendo, qual poderia ser o meu propósito? Uma das minhas empresas, ou o propósito desse vídeo aqui, é porque a gente decidiu que ia usar todo esse conhecimento que eu guardei aí nos últimos anos para a gente poder, de fato, ajudar pelo menos 1 milhão de empresas no Brasil a não falirem, não fracassarem. Então, esse é o nosso propósito e obrigado por você estar aqui também. E ó, por último, que eu queria deixar aqui de conselho para você, é para você focar e pesquisar modelos de negócios. Para quê? Para você ter uma empresa escalável, para você ter uma empresa exponencial. Tá? Porque se você tem um modelo de negócios correto, você consegue crescer a sua empresa de uma forma muito mais fácil ou muito menos difícil do que uma pessoa que tem uma empresa semelhante com um modelo de negócios mais tradicional, digamos assim. Então pesquise muito bem aí como que você vai fazer o modelo de negócio para que você possa exponencializar o seu negócio, trabalhar menos, ter mais resultado. E é isso que a maioria das startups, esses aplicativos fazem. Tá? Então, num outro vídeo vou explicar direitinho aqui como funciona essa parte aí de modelo de negócio, exponencialização de negócio. Mas saiba que é importantíssimo que você defina um excelente modelo de negócio para o seu próprio negócio no começo dele, porque depois, enquanto ele já está crescendo, fica mais difícil de você mudar. Então, ó, é isso para esse vídeo. Obrigado. Se você curtiu aí, depois comenta também que negócio que você tem. Depois eu vou dar uma olhadinha aqui, eu vou dar umas respondidas no comentário. Fala que negócio que você tem, que dificuldade que está sendo a sua maior e de que valeu esse vídeo. Tá? E a gente se vê no próximo.